Nós vamos falar sobre a óptica geométrica. Mas afinal, o que é a óptica? A óptica é o ramo da física que tem por objetivo estudar todos os fenômenos relacionados à luz. Ela pode ser dividida em dois tipos, óptica geométrica e óptica física. O primeiro estuda a luz como partículas e raios de luz, e o segundo estuda o comportamento ondulatório da luz. Raios de luz. São linhas orientadas que representam a direção e o sentido da luz. São divididas em convergente, divergente e paralelo, como mostra no slide. Um conjunto de raios de luz constitui um feixe de luz. Corpos luminosos. Os corpos que emitem a luz que produzem são chamados de corpos luminosos. Por exemplo, o Sol, a chama de uma vela e lâmpadas elétricas acesas. Corpo iluminado. Se o corpo reenvia a luz que ele recebe, é chamado de corpo iluminado. Por exemplo, a luz que reflete a luz do Sol e a parede que reflete a luz da lâmpada acesa. Fontes de luz. As fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja ela própria ou seja ela refletida. Os corpos luminosos são fontes primárias e os corpos iluminados são fontes secundárias. Fonte de puntiforme. Uma fonte de luz é chamada de puntiforme quando as suas dimensões são desprezíveis em relação à distância do objeto iluminado. Por exemplo, uma vela longe do objeto iluminado. Fonte de luz extensa. Uma fonte de luz é chamada de extensa quando suas dimensões são consideráveis em relação à distância do objeto iluminado, como uma vela próxima ao objeto. Meios ópticos. Meios ópticos que interagem com a luz podem ser classificados como transparentes, que são aqueles que possibilitam a passagem de luz sem que ocorra dispersão. Os opacos, a luz não consegue penetrar e só acontece a reflexão e absorção da luz. Já os translúcidos permitem a passagem de luz, mas é de forma irregular, de modo que eles não conseguem, que a gente não consegue enxergar com nitidez através dele. Os fenômenos ópticos. Existem 4 tipos de fenômenos ópticos. São eles: reflexão regular, reflexão difusa, refração e absorção. A reflexão regular é quando a luz incide na superfície e retorna ao mesmo meio, regularmente, ou seja, os raios incidentes e refletidos são paralelos, e isso ocorre em superfícies metálicas bem polidas, como os espelhos. A reflexão difusa é a luz que incide sobre a superfície e volta ao mesmo meio de forma irregular, ou seja, os raios incidentes são paralelos, mas os refletidos são irregulares, e ele ocorre em superfícies rugosas, e é responsável pela visibilidade do objeto. A refração vai fazer com que a luz incide e atravesse a superfície, continuando a se propagar no outro meio. E ambos os raios são paralelos. No entanto, os raios refratados seguem uma trajetória inclinada em relação aos incididos. E isso ocorre quando a superfície separa dois meios transparentes. Já a absorção, a luz vai incidir na superfície, mas ela não vai ser refletida nem refratada, sendo assim absorvida pelo corpo e aquecendo ele. E isso vai ocorrer em corpos de superfície escura. Essa aqui é a representação, tem a reflexão, a absorção e transmissão. Agora eu vou falar sobre a cor do corpo, e ela é composta pela reflexão determinada pelo tipo de luz que esse corpo reflete. Por exemplo, o branco, que ele é a combinação entre a reflexão de todas as cores. E a luz do sol é conhecida como luz branca, e é formada pela soma de 7 cores diferentes. São elas: o vermelho, o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E essas cores possuem uma velocidade, cuja ordem decrescente dessa velocidade vai do vermelho, que é a maior velocidade, ao violeta, que é a menor velocidade. Um corpo violeta, ela tem essa cor porque recebe luz branca e reflete apenas a violeta, absorvendo as outras. E um corpo negro, ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma delas. O círculo cromático, ou círculo das cores, ele é formado pelas 12 cores do espectro, ou seja, 7 cores básicas: vermelho, amarelo, azul, verde, laranja e roxo.
E aí vai ter suas variantes também. E aqui do lado, a gente tem uma representação do ciclo cromático. Bom, os princípios da óptica geométrica, como a Marcela acabou de explicar, é o ramo da óptica que se baseia na noção de raio de luz para descrever os fenômenos como reflexão, a refração e a formação de imagens por meio da geometria, sem se importar com a natureza da luz. Essa abordagem simples, ela permite que... Oh, não precisava ter passado não, mas tudo certo. Ela permite que a construção das representações geométricas que dão seu nome. Pode passar. O princípio da propagação retilínea, ele basicamente explica que quando a luz ela está no meio que ela consegue se propagar em linha reta sem ser interferida pelo ar, pela atmosfera e tudo mais, ela consegue passar em linha reta, é basicamente isso, não tem muito o que explicar, não. Como, por exemplo, um projetor de cinema, que a luz vai retinha e projeta na tela e fica tudo certo, não tem nada que interfira isso. Como os holofotes também, que eles podem se cruzar, podem ter um monte de cor misturada que não vai afetar em nada na propagação da luz. E aqui a gente tem o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que é basicamente a teoria que afirma que a trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte e o seu sentido da propagação. Devido a esse princípio, na figura da esquerda acima, se os olhos do motorista estão enxergando os olhos os olhos do passageiro também estão enxergando os olhos do motorista. Na figura da direita, a trajetória dos raios de luz é a mesma, independente de ações estarem em P ou Q. Isso, na prática, é basicamente aquela teoria de que a gente pensa assim, se tem um espelho e você está enxergando outra pessoa refletida nesse espelho, essa pessoa também está te enxergando. Então, é basicamente isso. E é isso. Acabou.